Glória a Jesus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos na Igreja Cristã Rede Acolher, do Ministério Brasilândia, e nós estamos entrando numa segunda etapa do discipulado de batalha espiritual. A primeira etapa nós falamos sobre conceitos, nós falamos sobre a batalha espiritual e a igreja, nós falamos sobre o inimigo e as suas estratégias, nós falamos sobre o ministério angelical, nós falamos sobre... o ministério angelical a gente falou, mas seria da segunda parte, a gente falou no domingo. Mas também a gente falou sobre a questão das maldições, né? A maldição consome a terra. E aquela foi a primeira parte, como se fosse o primeiro capítulo do discipulado nível 1, do discipulado nível 4. E agora nós estamos entrando na segunda parte, né, no segundo capítulo, vamos chamar assim, do seminário, que vai falar sobre alguns aspectos de conhecimento espiritual. Essa primeira fase foi algo mais conceitual, né, sobre batalha espiritual, sobre a realidade da guerra. Agora nós vamos entrar em algumas questões um pouco mais profundas, né? Nós vamos falar sobre conhecimento espiritual. Então eu queria que você abrisse o seu coração e que você usasse a sua caneta para que você anotasse as perguntas que você vai ter as suas dúvidas no meio do caminho da ministração, e no final a gente vai tentar esclarecer aqui da melhor maneira possível. Amém? Então, abre o seu coração, eu vou fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, a Tua graça, te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor. Abençoa, Senhor, os meus irmãos que estão hoje aqui, Pai amado, para ouvir essa mensagem, para ouvir essa ministração, e que aqueles que também estão neste momento ouvindo pela internet, Senhor, que esta unção, ela possa alcançá-los de igual maneira, Senhor. Pai amado, uma unção de esclarecimento, uma unção, Senhor, Pai amado, de um coração aberto para receber a Tua graça, para receber a Tua misericórdia. Pai querido, eu entrego, Senhor, cada um que está ouvindo essa mensagem, Senhor, Pai amado, que todo inimigo do diabo, todo inimigo do evangelho, todo ladrão de semente, que seja repreendido e seja anulado no poder do nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, traga-nos a inspiração necessária, traga-nos, Senhor, a unção, o poder necessário para que nesta noite possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Então esse segundo capítulo do discipulado, ele é composto pelas seguintes ministrações. A de hoje, que leva o tema de conhecimento espiritual. A próxima será DNA espiritual. Nós vamos falar sobre DNA espiritual. Depois nós teríamos o ministério angelical, que é a mensagem que nós já ministramos no domingo, né, que foi um domingo que teve. Quem esteve aqui no domingo que eu ministrei ministério angelical? Então quem esteve, já esteve ali o seu nomezinho marcado lá na sua ficha, no seu currículo, na sua grade curricular do seminário. Você já deu a sua presença lá, mas a gente vai ver, se for necessário que a gente ministre de novo, a gente ministra. Senão você vai ouvir na internet, lá no nosso canal do YouTube, que já está postada lá. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 9, a minha versão é da NVI, diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Do pleno entendimento, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, irmãos, nós já encontramos aqui nesse texto um direcionamento, irmãos.
que Deus ele nos dá. Quando nós temos filhos, nós entendemos algumas etapas da vida. Quando nós somos apenas filhos, nós não conseguimos entender muito bem. Porque quando nós somos apenas filhos, nós passamos por fases difíceis de compreensão da vida natural. Então a criança, que nem por exemplo a Eloá, ela não tem muita consciência das coisas. Ela está aqui na igreja, ela tem 2 aninhos, né? Tem 2 anos e meio, está na igreja, mas ela não sabe o que é igreja, ela não sabe o que ela está fazendo aqui, né? Ela não sabe qual é o propósito de estarmos aqui. Mas quando vai crescendo, quando chega na idade do caurê, do que quer, eles já sabem, eles já têm que começar a despertar, de entender que eles estão na igreja não é porque a gente está aqui, não tem outra coisa melhor para fazer. Pelo contrário, nós estamos aqui porque nós queremos crescer em Deus, porque nós queremos buscar a face do nosso Deus, nós entendemos que existe um porquê. Nós não estamos aqui à toa, ninguém saiu do aconchego do teu cobertor essa noite para estar hoje aqui porque você não tem o que fazer. Pelo contrário, nós poderíamos estar descansando com a nossa família, todo mundo aqui, a maioria trabalhou hoje o dia inteiro, e nós estamos aqui porque nós queremos algo a mais de Deus. E quando nós nos tornamos pais, nós começamos a entender melhor essas fases da vida. A fase de quando é criança, de quando é bebê, depois a gente vê a fase da adolescência, a gente vê a fase já da maturidade, e a gente entende que como nós, né, não sei se você já falou isso, eu já falei muito, né? Eu queria ter 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje, né? Hoje eu tenho 37 anos, né? Ou alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas puxa, eu queria ter 18 com a cabeça que eu tenho hoje. Por quê? Porque hoje você vê claramente a necessidade do entendimento da vida, a necessidade de você compreender a vida, compreender as coisas, né? Quem sou eu, para onde eu vou, quem é a minha família, como que se tornam os laços familiares, né? Qual é o respeito que eu devo aos meus pais, qual é a submissão que eu devo às autoridades que me é delegada, que me é imposta. Nós começamos a perceber que tudo isso faz parte da maturidade e que é importante. Se não tivesse, nós talvez não chegaríamos aonde estamos. E quando nós olhamos para a igreja, irmãos, nós corremos um sério risco. O risco de sermos eternamente bebês. Como assim ser eternamente bebês? Porque a própria palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz que aquele que se alimenta de leite ainda não está maduro o suficiente para um alimento sólido, né? E ele coloca, a palavra de Deus coloca isso como sendo uma maturidade espiritual. O próprio Senhor Jesus, né? Ele disse para Nicodemos no capítulo 3 de João: se eu vos falo das coisas terrenas e vós não compreendeis, o que farei se eu falar, né, das coisas espirituais, das coisas eternas, né? Como que vão compreender? Então, a gente entende que é necessário um período de infância, né, na fé, infância espiritual, mas que essa infância, ela necessita ser breve. Nós precisamos crer e compreender que estar na igreja não é simplesmente alguma coisa passageira assim. Glória a Jesus. Então, irmãos, o conhecimento espiritual é uma parte fundamental do processo de crescimento da vida cristã. É um processo, irmãos, que às vezes as pessoas elas se colocam desapercebidas. Acha que chegar na igreja, eu vou chegar na igreja para receber uma oração, os meus problemas serem resolvidos e fim de papo. Quando na verdade não é esse o propósito. O propósito é que você e eu cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Porque alguém aqui já viu Deus? Ninguém viu Deus, né? Irmãos, Mateus capítulo 22, versículo 29, a palavra do Senhor diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus.
O conhecimento espiritual é uma experiência sobrenatural. O conhecimento espiritual, você tem duas maneiras de alcançar esse conhecimento espiritual. O primeiro é pelo poder de Deus. Então muitas pessoas negligenciam o conhecimento espiritual pelas Escrituras, porque possuem uma unção profética e conhecem as coisas espirituais por causa da experiência. Amém? Então nós temos às vezes, por que a igreja hoje ela é fragmentada? Porque se a gente pegar aqui na nossa rua aqui, deve ter o que? Umas 3 igrejas? 4 igrejas, só aqui na nossa rua. Na rua de baixo deve ter outra, na rua de cima deve ter outra, na rua do lado deve ter outra, na rua de trás deve ter outra, e aqui nós devemos ter aqui umas 30 igrejas só aqui no Jardim Guarani, se não for mais, né? 26 igrejas só aqui no nosso bairro. E isso, pastor, isso é bom? Não, isso não é bom, irmãos. Sabe por que isso não é bom? Porque a igreja está fragmentada. E quando nós fragmentamos aquilo que é do Senhor, nós perdemos o princípio da unidade. Então, nós temos 5 ministérios que o Senhor deixou para a igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas aí você vai na igreja do profeta, só tem o profeta, só tem esse ministério lá. Geralmente ele é falho no ensino, geralmente ele é falho no ministério de louvor, geralmente ele é falho, né, em outras áreas de evangelismo, né? Agora, aí você vai para a igreja do pastor, aí o pastor é só amor, é só love com as ovelhas, né? É só a festa da pizza, é a noite só da confraternização com os irmãos, né? Porque falta o que? Essa diversidade da multiforme sabedoria de Deus na igreja. Então, conhecer as coisas espirituais apenas pela experiência traz um certo risco. Então, às vezes as pessoas veem a pessoa pulando, sapateando, né? A pessoa quer experimentar aquilo também. Ela quer conhecer o espiritual, porque está vendo ali o que está acontecendo com outras pessoas. Ela quer também que aconteça com ela, né? Por exemplo, o falar em línguas, né? Aqueles que não falam ainda em línguas, têm o desejo de falar em línguas para saber o que é, né? Para saber como que funciona. Como que é esse negócio aí de falar em línguas, né? E aí você quer, às vezes aí a gente quer aprender as coisas espirituais pela experiência. Mas a experiência é importante nós termos, mas não basta somente a experiência, porque nós precisamos conhecer pelo poder de Deus e também pelas Escrituras. Ele fala: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 25, a palavra do Senhor diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Então, esse é o grande privilégio e o grande mistério de Deus para com a sua igreja. Deus não chamou muitos os sábios e entendidos. Talvez aqui no nosso meio não tenha nenhum doutor, né? Talvez não tenha nenhum engenheiro, talvez não tenha nenhum filósofo, talvez não tenha nenhum médico, talvez não tenha nenhum advogado, talvez não tenha nenhum, né? Não que essas profissões sejam, né, superiores às demais, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o que eu estou dizendo é que Deus não chamou muitos os sábios. Deus não chamou muitos os cultos, aqueles que acham que tem. E Deus, Ele deu uma palavra para nós. A Bíblia Sagrada é uma palavra tão profunda, irmãos, que os teólogos, os maiores teólogos da história passaram, porque a igreja ela tem 2000 anos, amém, irmãos? Então, às vezes, o que a gente está vivendo aqui, Deus não é novidade, né? Que nem quando eu falei do ministério angelical, eu citei São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino foi um teólogo lá do século XII. Nós estamos no século XXI. Quantos centenas de anos não passou, e ele estava falando daquilo que a gente está falando hoje também aqui, né? Eu usei como base para falar. Então, a igreja ela já tem 2000 anos. Então, a igreja não nasceu agora.
Então, o que nós precisamos entender é que Deus, então eu ia falar do que? Dos teólogos. Eles a vida inteira, eles passam uma vida inteira e não conseguem descortinar toda a verdade da palavra. A palavra é tão profunda que não existe assim, existem muitas teologias sistemáticas, mas não existe assim a verdade absoluta. Tá aqui o manual da Bíblia, esse é o manual, você leia que você vai entender tudo da Bíblia. Não existe. Por quê? Porque Deus, Ele fez a palavra da mesma maneira que ela é profunda e ela é tão difícil, ao mesmo tempo é tão simples que uma criança pode entender. Então, aqui quando nós falamos que Deus Ele ocultou essas coisas dos sábios e dos cultos e revelou aos pequeninos, não quer dizer que às crianças, né? Mas aos pequeninos no sentido do simples, de nós somos pequeninos no Senhor. Então às vezes Deus vai te dar uma revelação numa palavra, numa leitura bíblica ou numa experiência com o poder de Deus que talvez não deu para o apóstolo, né, um dos maiores apóstolos aí da nossa atualidade, não deu para o pastor e deu para você, um pequenino, deu para mim, um pequenino. Então a palavra de Deus, o conhecimento espiritual, ele precisa ser buscado a partir do desejo, amém? Você precisa desejar, irmão. Porque se você não desejar, você vai viver um menino na fé o resto da tua vida. Ser menino na fé é fácil, ser menino na fé na igreja. Sabe como é o menino na fé? O menino na fé é aquele que falta em todos os cultos, vem uma vez ou outra na igreja. O menino na fé é aquele que, eu gosto de chamar do crente 6 horas. O crente 6 horas é aquele que chega para um, você ora por mim? Aí chega para o outro, você ora por mim? Chega para o outro, você ora por mim? Então é o crente 6 horas, todo mundo ora por ele, né? Menos ele, só ele que não ora por ele, mas todo mundo ora por ele. Então o menino na fé ele é dependente, né? A minha filha ela é dependente, se não fizer uma mamar para ela não sabe ir lá na geladeira, não sabe fazer, né, esquentar a água no micro-ondas, ela não sabe. Ela fala, quero mamar, e aí você vai lá e faz, ela é dependente, né? E aí o menino na fé ele fica dependente das migalhas espirituais, ele fica sempre na aba de alguém. Então naquela igreja tem um mover, tem a campanha do manto, do fogo, da revelação, ele vai lá. Aí na outra tem a campanha da bênção, da prosperidade, das 7 chaves, da chave da casa, ele está lá também. E quando, irmãos, uma pessoa assim ela vive sendo menino na fé, quando nós começamos a despertar para essa necessidade de um crescimento espiritual, de crescer no conhecimento espiritual, nós passamos o quê? A não nos conformar com o presente mundo. Nós queremos conformar o que? A nossa mente de acordo com a palavra, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós queremos viver mais, nós queremos o sobrenatural, nós queremos ver Deus. Eu não sei se você já teve esse desejo, irmão, mas eu quero ver Deus. Está querendo morrer, pastor? Não, eu vou morrer no dia que tiver que morrer, mas eu quero ver Deus ainda aqui nessa terra. Por que eu estou pedindo isso? Por que eu desejo isso? Porque muitos homens de Deus tiveram grandes encontros com o Senhor. Nós temos muitas experiências de homens e mulheres de Deus que tiveram encontro com o Senhor, e eu creio, eu quero, eu desejo, é isso que eu busco, é isso que eu peço. E é isso que você precisa entender, que depende de você, não depende do pastor. O pastor não vai fazer uma oração aqui ungida, né, quase mística, e aí você de repente cresceu, né? Eu não vou pôr a mão na cabeça da Eloá e aí de repente ela está com 10 anos já sabe ler e escrever. Não, é pelos passos dela mesmo, né? Então nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, amém? É fundamental o crescimento do conhecimento espiritual. Irmãos, eu queria aqui compartilhar uma palavra. Abra comigo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Não sei se você está percebendo, mas eu estou preparando você para que nessa primeira etapa que você já passou, foi uma etapa de curioso. Você
teve a consciência do mundo espiritual, você teve a consciência do que é a realidade espiritual, que existe um nosso adversário que luta contra nós, que peleja, que tem armas, né? E agora eu queria que você se posicionasse. Eu estou querendo que você tenha o seu coração preparado para receber uma palavra de maior profundidade espiritual, para que você possa abrir o seu coração para você crescer, né? no conhecimento espiritual. Então 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: pois isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então aqui, irmãos, quando nós lemos pleno conhecimento, tanto lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9, que nós lemos no início, na tradução NVI, e aqui em Timóteo, que ele fala de novo sobre o pleno conhecimento da verdade, esse pleno conhecimento me chama a atenção. Esse pleno conhecimento me dá aqui algumas diretrizes para podermos aprender um pouco mais o que é esse pleno conhecimento. O que Deus está querendo dizer com essa plenitude do conhecimento? E aí nós vamos usar um recurso da etimologia. O que é a etimologia? É o estudo das palavras, né? Então nós temos algumas ferramentas hoje em dia muito acessíveis, né? Se você for lá na internet, você baixa muitos dicionários bíblicos, muitos léxicos, né? de tradução do grego, do hebraico, do aramaico, e isso para nós é ferramenta, irmão. Nós não precisamos, se você nunca aprender grego na tua vida, isso não vai mudar em nada na sua vida, você vai continuar crescendo na graça e no conhecimento, porém nós podemos utilizar sim dessa ferramenta. Então vamos analisar aqui o que significa essa palavra pleno conhecimento. Essa palavra pleno conhecimento vem do grego, de uma junção de duas palavras, né? A palavra epignosis. Essa palavra epignosis, ela é dividida em duas, né? Que é a epi, que significa, na verdade é uma preposição de intensificação, é como se fosse assim, perto de, perante, né? Perto é junto. Esse epi, né? Significa que está junto, está presente, amém? Está presente. E a palavra gnosis, que significa conhecimento mais profundo, algo mais amplo. Então o gnosis tem até a época dos gnósticos, né? Se você estuda um pouco a história da igreja, no primeiro século os apóstolos tiveram grande dificuldade com os gnósticos, porque eles achavam que não bastava só crer em Jesus, você tinha que ter um conhecimento especial, uma revelação especial de Deus, e isso trouxe muito problema lá na igreja do primeiro século, né? Que nós chamamos de igreja primitiva. E aqui essa palavra gnosis tem essa ideia de um conhecimento mais amplo. E a palavra epignosis, quando ela é junto, quando fala pleno conhecimento, então ela traz uma ideia do seguinte: é um conhecimento preciso, é um conhecimento correto, é um conhecimento que vem através de um relacionamento íntimo com a fonte desse conhecimento. Isso não foi eu que inventei não, tá, irmãos? É o significado dessa palavra epignosis. Eu uso muito o léxico Strong, né? Você que está ouvindo pela internet, se você gosta de estudar, acesse o site do Querix, que você vai baixar lá estou fazendo uma propaganda aqui, né, irmão? Né? Glória a Deus, para abençoar a vida dos irmãos que estão ouvindo pela internet. Mas essa tradução epignosis fala sobre um relacionamento íntimo com a fonte desse conhecimento. Não é um conhecimento, porque imagina o seguinte: se você aqui tem o ditado popular que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, não é assim? Então quando alguém tá com uma coisa, tá com uma dor, não, toma tal coisa, né? Todo mundo sabe receitar, não, toma um chá, o pastor Edinho aqui me deu aquele dia, né,
maisena com um limão aqui, que eu tava com a diarreia braba, e aqui só sei que veio o remédio aqui caseiro, que o negócio começou a queimar e foi tudo aqui. Eu senti o fogo do Espírito Santo na minha barriga, no ventre, tá fluindo aqui do ventre, porque é o remédio caseiro. Todo mundo tem o conhecimento, quer ter o conhecimento, né? Tem o conhecimento superficial de algumas coisas. Mas um médico que faz 5 anos de faculdade, o que ele tem? Ele tem um relacionamento íntimo com a fonte do conhecimento. Então, para você ter o epignosis da palavra, para você ter o pleno conhecimento da palavra, sabe o que você precisa ter? É um relacionamento íntimo com a palavra. Você não pode só abrir a Bíblia no culto, você não pode só abrir a Bíblia aqui na igreja, né? Você precisa desenvolver um hábito de leitura bíblica, um relacionamento com a palavra de Deus, e isso vai te trazer o quê? Vai te trazer conhecimento, vai te trazer epignosis, vai te trazer pleno conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento espiritual vem pelas Escrituras e vem pelo poder de Deus. Aí você quer, não, pastor, tudo bem, eu estudo a palavra, mas eu quero sentir o fogo, eu quero sentir, eu quero conhecer esse negócio, eu quero ver o anjo, eu quero ter visões, né? Amém? Então você tem que buscar também esse relacionamento íntimo com a fonte do conhecimento. Quem é a fonte do poder de Deus? O Espírito Santo. Então como que você vai encontrar o poder de Deus, se não por uma comunhão íntima com aquele que é o dono do poder? O Espírito Santo, né? Que eu já comentei aqui o Bom Dia Espírito Santo, né? Tem um livro do Benny Hinn que chama Bom Dia Espírito Santo. Você já chegou, já acordou de manhã e falou Bom Dia Espírito Santo? Já saudou assim? É uma saudação, né? A gente fala bom dia para todo mundo, até para o motorista de ônibus, né? Bom dia, fala bom dia para o lixeiro, fala bom dia para, né, pro patrão, fala bom dia para o colega do trabalho. Mas já falou bom dia para o Espírito Santo? Quando você desenvolve essa postura de fé, quando você desenvolve essa postura de relacionamento, você passa a experimentar uma intimidade com a fonte daquele conhecimento. Então, você fala bom dia Espírito Santo, uma hora ele vai responder. E aí ele responde com fogo, irmão. Ele responde com graça, ele responde com paz, ele responde com alegria, ele responde com poder, ele responde com cura, ele responde com materialização daquilo que você precisa. Ele traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Conhecer as coisas de Deus é ter uma epignosis, é conhecer através de um conhecimento, de um relacionamento íntimo com a fonte desse conhecimento. Irmãos, uma pessoa espiritual, ela é capaz de interpretar as coisas espirituais. É um passo, é um processo que você precisa desejar, que você precisa buscar. Estar no discipulado, estar nos cultos, isso daí é algo que vai te acrescentando de pouquinho em pouquinho a cada dia. Isso vai refletindo na sua vida esse desejo que você tem de crescer, e uma hora você vira uma pessoa espiritual, uma hora você desenvolve a sua vida espiritual. Porque, irmãos, nós estávamos mortos espiritualmente falando. Nós estávamos mortos. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos vivificou, nós recebemos a vida, nós nascemos na casa de Deus, né, na igreja de Deus, não na igreja Rede Acolher, mas na igreja de Deus, né, no corpo de Cristo. Nós nascemos nesse corpo, é necessário nascer de novo, nós nascemos de novo, nós passamos pela infância, mas agora nós precisamos buscar ser homens e mulheres espirituais. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao 15, nós temos aqui uma palavra muito boa sobre a pessoa espiritual. Aqui a minha tradução é da NVI. Ele diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Dada também falamos
não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas pelas palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais com as que são espirituais, com os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Amém? Então, irmãos, essa palavra é uma palavra muito profunda, né? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ela fala aqui sobre uma pessoa espiritual ser capaz de discernir coisas espirituais e de compartilhar coisas espirituais com aqueles que são espirituais. Porque aqueles que são carnais, eles não conseguem entender, porque para eles é loucura. Então, infelizmente, irmãos, nós temos muitos crentes carnais. Então, às vezes, o pastor está aqui pregando e ele tem uma palavra profética, sabe, uma inspiração profética, e fala, vai lá, que nem a gente teve o exemplo aqui de um culto de 12 horas, estava falando, né, que o pastor Edinho falou das caixas de água, falou, não, vamos comprar caixa de copos de água. Eu falei, esse pastor aí tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, comprar caixa de água, para distribuir água na rua, vai sair distribuindo água aí, copinho de água para as pessoas. E eu não botei fé, endureci meu coração, confesso aqui o meu pecado, irmãos. Endureci meu coração, falei, pastor, vamos ver, né? Também não é barato, né? Os irmãos vai, né? Tipo, caixa de água, não sei o que. Eu só sei que os irmãos despirocou e veio aí, de repente apareceu 2, 3 caixas de água. Aí os irmãos, glória a Deus, pastor, vamos lá, vamos fazer o ato profético. Eu só olhando, falei, amém, né? Vamos fazer. E a gente saiu distribuindo água na rua aí. E aí depois veio uma irmã aqui com testemunho. Ela falou assim, olha, o copo de água que eu levei, a minha filha, ela era estéril. Ela já estava tentando engravidar há tantos anos e não conseguia. E aí eu orei e eu criei naquela palavra profética, levei o copo de água, ela tomou a água e ela engravidou, ela está grávida. Glória a Deus. A irmã veio dar o testemunho, nem é da nossa igreja, depois foi embora, né? Mas deu o testemunho porque Deus fez Então, às vezes a coisa é loucura. Subir no pico do Jaraguá para profetizar a queda do principado do Guarani, porque a gente está acima da tribo do Guarani, é loucura, irmão. Quem olha e fala, vocês vão fazer culto de 12 horas, vocês estão loucos? É loucura. Vocês vão chegar 9 horas da manhã, não, é isso mesmo que eu estou entendendo. Vocês vão chegar 9 horas da manhã e vão sair 9 horas da noite da igreja? E alguns mais loucos ainda vão ficar de jejum. Vou ficar de jejum o dia inteiro, né? Por quê? Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Amém? Então, irmãos, nós precisamos ser homens espirituais. Isso não é da noite para o dia, não é de uma hora para outra, não é o passe de mágica, não é a unção que transfere do pastor que você de repente e vai receber. Não, irmãos, nós precisamos desejar, buscar e nos esforçar para crescer na palavra e no poder de Deus. Amém? Irmãos, possuir o Espírito de Deus significa participar do conhecimento espiritual de Deus, porque ninguém conhece melhor a Deus do que o próprio Espírito de Deus, não é assim que diz a palavra? Ninguém conhece melhor o homem do que o Espírito do homem, e da mesma maneira o Espírito de Deus conhece, né, o Deus. Então como que a gente vai encontrar, conhecer o Espírito de Deus, ter o Espírito de Deus na nossa vida, nos torna participante deste conhecimento. Deus se revela. Eu lembro de Moisés, que ele clamando a Deus, dizendo, Senhor, mostra-me a tua face. Ele queria ver a face de Deus. O conhecimento que Moisés tinha de Deus era insuficiente para ele. Mas pastor, ele já estava no monte, estava fumegando, ele estava ali ouvindo o trovão, ouvindo a glória, e ele mesmo assim ele queria ver, ele queria mais, ele queria ver a face de Deus.
Irmãos, esse é o princípio de um crescimento cristão, de você ser vencedor na vida. Eu não quero te enganar, como muitos pastores enganam, dizendo que você vai vir para a igreja e sua vida vai ser um mar de rosas. Vem para a minha igreja, faça o voto, faça o propósito que você vai ser abençoado, você vai ser rico, você vai ser curado, você vai ser liberto. Não, irmão, quem liberta é Jesus, quem cura é Jesus, quem abençoa é Jesus. Eu não tenho poder sobre Jesus, é Ele que tem poder sobre a minha vida. Se eu receber a graça de Deus de ter um poder de cura, a primeira coisa que eu vou fazer é orar pelo Anderson para ele voltar a ouvir. Mas como Deus é tão maravilhoso, eu creio que esse dom vai vir por alguém que a gente menos espera. Vai vir por um irmão da igreja, vai vir por um evangelista que vai um dia passar por aqui e vai colocar a mão sobre as nossas vidas, vai ficar todo mundo curado. Ai, pastor, não era você que tinha que orar? Não, é a multiforme sabedoria de Deus. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se Deus falar para eu ir lá no Valdomiro para receber a imposição de mãos dele, para eu ser curado da diabetes, eu vou, irmão. Ué, eu só não fui ainda porque Deus não me falou para ir. Eu não vou lá de alegre, né? Agora, se Deus me falar para ir, eu vou. E você aprenda isso. Não faça as coisas da sua própria cabeça. O homem espiritual discerne as coisas espirituais. Você precisa compreender, você precisa discernir. Se você está entendendo que Deus está te impulsionando para fazer determinada coisa, faça. Se Deus está falando para você pôr um copo de água lá em frente à televisão e orar em cima e depois tomar, tome. Tenha discernimento espiritual, porque às vezes as pessoas perdem a bênção por orgulho espiritual. Ah, porque eu não aprendi assim, né? Eu aprendi diferente. Não, porque lá na minha igreja é diferente, irmão. A gente tem que ser crente, irmão, a gente tem que ser fé. É claro que tem algumas revelações tão profundas que vem cheirando enxofre, né? Aí você tem que se evitar um pouco. Não é tudo que vão falar para você que você vai fazer. Mas se o Espírito Santo está falando no seu coração, se o Espírito Santo está te dando o discernimento espiritual, está te dando a percepção, irmão, é sutil. O homem espiritual discerne as coisas espirituais. Não abre o céu e vem um anjo, é isso que te digo, não. Às vezes é uma percepção que você fala, eu não vou por aqui hoje. As pessoas chamam de intuição, né? Você precisa entender que Deus, Ele habita em você. O Espírito Santo habita em você. Você sabe o que é isso, irmão? O Espírito Santo habitar em você. Isso é muito mais precioso do que todas as riquezas dessa terra. O próprio Deus habita em nós e Ele quer se comunicar conosco, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se eu sou carnal, irmão, para mim vai ser loucura. O que é ser carnal? Ser carnal é viver uma vida de pecado e achar que está tudo bem. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós também somos capazes de transmitir esse conhecimento, mas não com palavras de sabedoria humana. É muito interessante o nosso discipulado, porque o discipulado ele é tipo esboço. Todas as ministrações, desde o discipulado nível 1 até o discipulado nível 4, e quantos mais outros tiver, são assim, uma página só à frente, com os tópicos, com os versículos, e para deixar a dispensação do Espírito Santo ministrar as nossas vidas. Então isso aqui não é a doutrina do pastor Daniel, isso daqui é uma estruturação sistemática de um mestre que Deus colocou sobre a igreja, para que outras pessoas possam ministrar aquilo que Deus já nos deu, mas dá livre para que o Espírito Santo te use. Eu quero vir no discipulado nível 1, que o Elton e o Daniel e a Grazi vão ministrar. Eu quero vir, eu quero participar, por quê? Porque eu quero ver como Deus vai usá-los diferente de mim, e eu vou ser abençoado com a palavra deles. Eu vou ser abençoado, por quê? Porque é a multiforme sabedoria de Deus. O homem espiritual discerne as coisas espirituais. O irmão espiritual, o presbítero, vai ler aqui o versículo e ele vai falar coisas totalmente diferentes do que eu falei. E eu vou falar, glória a Deus, que bênção, novas revelações naquele mesmo aspecto, naquele mesmo versículo, naquele mesmo ensinamento. Amém? Isso é que é importante, isso que é discernir o espiritual. Amém?
glória a Deus, é transmitir não só com palavras de sabedoria humana. Você não vai fazer o curso de pregador para poder começar a pregar. Pelo contrário, você vai começar a pregar para depois fazer o curso de pregador. Porque quem prega só aprende a pregar pregando. O pregador é forjado no púlpito. Não adianta eu te dar todos os seminários, né? Tem que acertar o dedo muitas vezes, né? Muitas vezes o prego entorta, muitas vezes o prego não entra na madeira, acerta o dedo. Mas o pregador, ele é forjado no púlpito, né? Eu até fui um pouco mal criado com a Daiane no domingo, que ela falou: ai pastor, mas eu tô sem lente, né? Não tô enxergando. Eu falei: irmã, que bom que você não precisa falar com o olho, né? Domingo eu tava arretado, né? Tava. E aí eu falei: não, eu leio o texto para vocês, você não precisa se preocupar. E vocês viram que foi uma bênção, né? A ministração da oferta com a irmã. Irmãos, a palavra pneumático não tem a ver com pneu, tá, irmãos? Tem a ver com você, né? É alguma coisa do carro, não é isso, né? Pneumático, ou martelo pneumático, não tem nada a ver com isso. A palavra pneumático, ela significa pessoa espiritual, que expressa que a vida interior de uma pessoa habitada pelo Espírito de Deus é verdadeiramente transformada em uma pessoa espiritual. Então, existe essa característica de que se o Espírito de Deus habita em você, ele vai te transformar a ser uma pessoa espiritual, não ser uma pessoa carnal. Ah, mas pastor, eu estou nessa terra, né? Eu participo dessa terra, eu preciso comer, eu preciso respirar, eu preciso viver. Sim, você precisa viver, mas se você for uma pessoa espiritual, você vai viver na terra como se não fosse dela, como se não pertencesse a ela. E isso muda muitas coisas no nosso entendimento. Então você passa a confiar mais em Deus, você passa a acreditar mais em Deus, você passa a esperar na vontade de Deus sobre a sua vida e não na sua própria vontade. Você passa a buscar um dia de cada vez, viver um dia de cada vez, né? E deixar que Deus te coloque, que Deus te posicione aonde Ele quer. E aí você começa a viver o sobrenatural de Deus, você começa a viver os livramentos de Deus. Às vezes você começa a viver o maná de Deus, né? Nós temos aqui a experiência do Alex, né? Que estava ali, não tinha o último arroz que comeu ali, falou: vamos dar para as crianças, né? E aí acabou, né? Parece aquela passagem da viúva de Sarepta, né? A viúva que deu a última, falou: só tem um pouquinho de farinha e eu tenho um punhado de azeite aqui, um pouquinho de azeite, um punhado de farinha, e eu vou fazer um bolo para mim, um pãozinho para o meu filho, e a gente vai comer e a gente vai morrer. A mulher falou isso, falou: a gente vai comer e vai morrer, porque não tinha mais nada. Tinha 3 anos de fome na terra, 3 anos e meio de fome, e não tinha mais nada, não tinha de onde tirar, não tinha. Ela falou: a gente vai comer esse último pedaço de pão e vamos morrer. Aí o profeta falou: então tá, dá primeiro para mim. Aí o profeta é ousado, né? Falou assim: dá primeiro para mim, faz um pedaço pequeno para mim. O profeta também estava com fome, né? Faz primeiro para mim e depois faz para você. E eu digo em nome do Senhor dos Exércitos que não faltará o azeite da botija e nem a panela da farinha, a farinha da panela. E ali teve um grande milagre de multiplicação. E o Alex viveu isso, né? No dia do batismo, ele comeu o último punhado ali com as crianças, né? Creio que não seja vergonha para vocês, né? Para eu estar falando aqui em público, mas foi lá e não sabia o que ia ter para comer à noite, não tinha o que comer à noite. Aí, quando ele chega aqui, ele é surpreendido por Deus. Não é pelo homem, não foi pelo diácono, não foi pelo pastor, não foi pelo obreiro. Ele foi surpreendido por Deus, porque Deus entregou uma cesta básica e falou: Tó, esse é o cuidado que eu tenho para a vida de vocês. Esse novo tempo esse passo que você deu para mim, é um passo que agora eu cuido de você. Antes você que cuidava de você mesmo, você que corria, você que fazia, você que acontecia. Agora quando você entrega para mim, agora que você deu um passo na minha direção, agora quem cuida sou eu. Agora não vai faltar, irmão. Amém? Então esse é o princípio de você ser uma pessoa espiritual, né? Esses dias eu tava bem complicado aí, sem dinheiro para nada, assim, não sabia o que ia fazer para pôr gasolina, ia fazer para pôr bilhete único, eu já não sabia o que fazer, já estava ali apertado, e Deus vai prover.
Aí o irmão chega aqui: ó, pastor, foi seu aniversário, né? Eu queria ter comprado alguma coisa, né, para você, mas eu quero te dar essa oferta aqui. Depois deu um envelope na minha mão. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. Foi o que me supriu, né? Eu voltei de férias, então seu salário, né, pequenininho depois das férias, né? Quando é férias, você recebe aquela bolada, você fala glória, né? Aí depois vem o pós-férias, né? Aí entra no deserto, né? E aí, aleluia. E aquele irmão que me deu aquele envelope, eu falei: amém, eu recebo. A gente tem que aprender a receber também, tem que vencer o nosso orgulho. O homem espiritual não rejeita a bênção, porque quando eu estou recebendo uma bênção sua, sabe o que eu estou permitindo? Eu estou permitindo que você seja abençoado, porque a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então eu sou uma terra fértil, então eu entendo que se você está abençoando a minha vida, eu não posso me negar a receber, porque eu estou impedindo você de ser abençoado, porque eu sou uma terra fértil. Você está lançando uma semente na vida do seu pastor, e isso vai ser refletido em bênçãos na sua vida. Então eu fui lá, recebi com uma oração, com adoração. Quando eu abri o envelope tinha R$200 lá. Eu falei: oh glória. Falei: supriu, sabe, tranquilo até o dia do pagamento, e foi uma grande bênção. Então o homem espiritual é assim. Você não se preocupa com o dia de amanhã. Não é irresponsabilidade. Ah, pastor, então eu vou lá na concessionária, vou tirar um carro zero, 48 prestações de R$1.500, estou desempregado, mas Deus proverá. Aí você vai para o banco, irmão, porque você está mais carnal do que qualquer um, porque como que você vai fazer uma coisa irresponsável dessa, né? Nós precisamos ter responsabilidade, nós somos maduros, Deus nos deu inteligência para ser usada, amém? Então, entender as coisas espirituais não é ser irresponsável com o mundo. Eu vou acordar cedo, eu vou trabalhar bem para não ser mandado embora. Ah, porque Deus, né, eu sou espiritual e só vou ficar lá no aleluia da empresa. Os caras vão me mandar embora, né? Eu tenho que ter postura de profissional, tenho que ter esse discernimento e a separação das coisas. Amém? Para encerrar, o ministério do conhecimento, ele é o mistério, na verdade, o mistério do conhecimento, ele é revelado em uma única pessoa, na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Abra comigo em Efésios capítulo 1. O mistério do conhecimento é revelado em Cristo. A minha tradução é na NVI, Efésios capítulo 1, versículo 8. Nós vamos ler do 8 ao 10. Efésios capítulo 1, versículo 8 diz assim: a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Olha aqui de novo ele falando de plenitude, de abundância, de totalidade. Plenitude fala de totalidade, fala de algo a mais. Deus, ele tem algo a mais para revelar para as nossas vidas. E aqui ele diz que a sabedoria do Senhor, Jesus, ela é ilimitada. Ele revelou, ele derramou em nós toda a sabedoria e todo o entendimento. Então em Cristo, toda a sabedoria espiritual, ela pode ser revelada para nós. Aí aqui também ele nos fez abundar ele fez abundar para conosco o entendimento acerca dos céus e da terra. Então nós temos o conhecimento terreno, como eu falei. Se você for um médico, se você for um advogado, se é um conhecedor das leis dessa terra, você vai conhecer. Deus também nos dá essas capacidades, né? Se você é um advogado, Deus pode te usar também, irmão, né? Nós temos aí a mãe do Kedley, do Daniel, que é um advogado. Deus pode usar, né? Uma vez eu vi um testemunho de um advogado que o irmão foi lá e foi para fazer o divórcio, né? Foi lá com o advogado, para contratar o advogado para fazer o divórcio. E o advogado crente, né? Como que o advogado crente faz divórcio, né? É difícil, né? É duro para ele. E aí o irmão, o advogado, começou a pregar, começou a ministrar e falou: olha, irmão, eu prefiro perder o seu dinheiro, né? Perder esse serviço,
mas que você se reconcilie com a sua esposa, porque a palavra do Senhor diz isso, né? E aí que o fim foi que o rapaz não se divorciou, e é um conhecido meu, conheço ele, foi um testemunho, não de ouvir falar, foi um testemunho muito próximo. Então, Deus pode te usar às vezes na sua profissão. Nem todos serão pastores, nem todos serão evangelistas, nem todos serão mestres, nem todos serão apóstolos. Talvez você seja um quê? Um membro. Eu ia falar um fritador de coxinha, que eu lembrei da manhã, né? Vai ser um fritador de coxinha, e quando você colocar a coxinha para fritar, você vai profetizar que aquele óleo seja o óleo ungido na coxinha, ungida, que todo aquele que comer aquela coxinha vai se libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ser usado por Deus, né? A gente vê ali a manhã sendo usada por Deus ali, dando, né? Quando eu vou lá, ela só não sabe o que fazer para me agradar. Faz eu comer, outro dia fez um pão com ovo lá, e fez não sei o que, traz café, não sei o que, aí você vai pagar, não deixa pagar, né? Não deixa pagar. Por quê? Porque é bênção, irmão, e você tem que aprender a ser abençoado, irmão. Melhor que eu ligo com ela. Melhor que eu faço um vídeo pra ela. Glória a Deus. Mas é bênção, irmão. Ela está semeando, né? Então isso é importante. Está fazendo da sua profissão um instrumento de Deus. Amém? Coração desprendido, coração abençoador. Se eu não sei fazer isso no pouco, dando uma coxinha por mão, como eu vou fazer no muito? Quando eu tiver ganhar uma herança, né? E aí Deus vai falar, dá o dízimo dessa herança. Não, passa, mas Senhor, não é de Deus. Isso não é de Deus, porque essa herança, não, dá o dízimo de 100 reais é fácil, né, irmão? 10 reais é tranquilo, né? Dá um dízimo até de 500, 50, aí você já dá ali, né, mais, né, 10%, aí chega lá uma herança lá de 200 mil, aí você fala, não, mas peraí, tudo isso, pastor, para a igreja? O que o pastor vai fazer com tanto dinheiro? Mas se ele aparecer com um carro novo, eu já sei o que aconteceu. Amém? O homem espiritual discerne as coisas espirituais. Amém? Glória a Deus. Deus decidiu derramar sobre os homens toda a plenitude do mistério da sua vontade. E Ele unificou em Cristo Jesus os céus e a terra, que anteriormente estavam dispersos. Esse é um texto que eu acho fantástico, porque ele diz aqui, e nos revelou o mistério, versículo 9, nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. E isto é, para fazer convergir em Cristo, ou seja, para trazer para Cristo todas as coisas, as celestiais e as terrenas. Tem um outro texto que ele fala que a morte de Cristo trouxe reconciliação da família da terra e da família do céu. Então, as coisas espirituais elas estão intrínsecas na nossa vida natural. Então, quando você está lá na tua casa, Deus enviou um anjo para estar lá com você. Você não vê o anjo. Por enquanto, se você desenvolver a sua espiritualidade, se você crescer em Deus, se você buscar, talvez um dia Deus vai te mostrar o anjo, né? Eu particularmente já tive experiências com anjo. Não foi muitas experiências, né? Não é todo dia que eu fico por aí vendo anjo, mas eu já vi, eu já tive experiências de ver anjos. Então Deus ele vai nos desenvolvendo e nos preparando para termos as revelações espirituais. Por quê? Porque está junto. Se nós abríssemos os nossos olhos espirituais, nós veríamos aqui muitos anjos e também muitos demônios em volta, rodeando, querendo roubar a palavra, querendo trazer distração. Você viu que quando a gente orou aqui, as crianças parece que veio um sonífero celestial aqui, né? Pararam de chorar, pararam de correr. Por quê? Porque é como se tivesse ali uma interferência espiritual, e se eu não tenho o discernimento de falar, vamos orar, a gente estaria aqui, eu passando nervoso, não estava conseguindo pregar a palavra, das crianças correndo para lá e para cá. E aí no fundo é um fruto espiritual, de uma seta, de uma manipulação maligna ali. Ah, mas o pastor está falando que minha criança está endiabrada? Não, estou falando que existe um contexto espiritual que vai influenciar nas nossas vidas o tempo todo, seja de anjo, seja do bem, como seja do mal também. Amém? Então quando Deus dá o discernimento, Deus não falou comigo para orar.
Mas quando eu vi que o negócio estava atrapalhando, eu falei, vamos orar. E aí foi que resolveu a situação. Amém? Então o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Irmãos, o conhecimento espiritual é muito importante, irmãos. Eu queria que você observasse esse discipulado, não como, pastor, eu preciso de libertação, por isso que eu estou indo no discipulado de batalha espiritual. Não, esse é um discipulado de preparação para o ministério de intercessão e o ministério de libertação. Mas todos nós precisamos desse conhecimento espiritual. Amém? E para encerrar aqui, Lucas capítulo 10, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E que ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Ninguém conhece ao Pai senão o Filho e a quem Ele quiser revelar. Se você buscar verdadeiramente, diligentemente, as coisas espirituais, você vai receber a revelação de quem é Deus. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor?